E aí, galerinha do primeiro ano A, primeiro ano B, vamos que vamos. Chegou aquele momento tão esperado, né? Aquele momento tão legal que a gente grava uns vídeos aí para você poder mandar bem nas avaliações. Chegou o momento do simuladão de exatas, né? Quando vai ser? Dia 30, isso aí. Nós vamos ver uma questãozinha agora aqui, para nossa alegria, né? Tá? Que fala sobre movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Eu andei falando em sala de aula sobre movimento circular uniforme, que aqui acontece geralmente, se é um movimento circular uniforme, onde ele vai acontecer? Num círculo, numa rotatória, né? Num velocímetro de um carro, que o velocímetro de um carro é circular, não é isso? A gente vai fazer um exercício aqui, que o que eu estou solicitando de você aqui, eu estou solicitando de você, eu quero a aceleração escalar média. A aceleração escalar média, onde a gente viu? A gente viu isso lá no comecinho do ano, no movimento retilíneo uniformemente variável. Aceleração escalar média nada mais é que a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Mas a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração é em metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Medidas, que a gente também já andou falando sobre isso. Vamos imaginar que aqui seja um velocímetro que está formando um ângulo de 120 graus. Um ângulo de 120 graus, beleza? Eu estou dizendo que o velocímetro está marcando uma velocidade de 90 km por hora. O carro está a 90 km por hora. Eu estou dando uma velocidade angular. E essa velocidade angular mede π sobre 30 radianos por segundo. Lembra? Radianos, tá? Π sobre 30 radianos por segundo. Seria a nossa velocidade angular. E ele está pedindo a aceleração escalar média. Beleza? Primeira coisa que você vai ter que lembrar é dessa tabelinha aqui, ó. 360 graus está para 2π, 180 graus está para π e 90 graus está para π sobre 2. Vai estar na prova isso daqui? Não. Vai estar no simulado isso daqui? Não. Você vai ter que lembrar. 360 está para 2π, 180 está para π, 90 graus está para π sobre 2. Beleza? Ele disse que o velocímetro está formando um ângulo de 90 graus. De 90 graus não, de 120 graus, perdão, 120 graus. Então, eu vou começar saindo pela regrinha de 3. 360 graus está para 2π. E 120 graus está para x. 120 graus está para x. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar cruzado. Aí eu venho, ó, 360 vezes x igual a 120 vezes 2π. Tudo que está multiplicando com x, eu volto dividindo. 360 vai para baixo dividindo. Aí ficou como? X é igual a 120 vezes 2π sobre 360. Cortei 0 com 0, sobrou o quê? Sobrou 12, sobrou 36 e 2π. Multipliquei 12 vezes 2, 24. 24π sobre 36. Beleza. 24 e 36 são números que dá para a gente reduzi-los. Dividindo por 12, ficou 2π sobre 3 rad. Quem é esse 2π sobre 3 rad?
seria esse espaço aqui, ó. Seria esse espaço. Beleza? Show. Encontramos esse espaço. Seria a variação de espaço. Beleza? Aí eu vou na fórmula da onde? Eu vou na fórmula da velocidade angular, que é a variação do espaço sobre o tempo. Beleza. Quanto eu achei aqui? 2π sobre 3. No lugar do espaço circular, eu vou colocar 2π sobre 3 sobre o ΔT. E ele deu a velocidade angular. Ele disse que é π sobre 30. Então vai ficar π sobre 30 sobre 1. Ó, seria π sobre 30. Aí para eu transformar os dois lados em fração, eu coloquei 1 embaixo do π sobre 30. Peguei aqui o espaço angular, que é 2π sobre 3, sobre o ΔT, que eu preciso achar o tempo. Por quê? A aceleração é variação de velocidade sobre o tempo. Tudo isso daqui eu estou fazendo para poder achar o tempo. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Como é que eu vou achar o tempo? Aí eu vou, ó, multiplicando o cruzado novamente. Ó. ΔT vezes π sobre 30, ΔT vezes π sobre 30 é igual a 1 vezes 2π sobre 3. Tudo que está multiplicando, eu jogo para baixo dividindo. Tudo que está multiplicando com ΔT, que seria o tempo, eu jogo para baixo dividindo. 2π sobre 3 dividido por π sobre 30. 2π sobre 3 dividido por π sobre 30. O que eu faço? Repito a primeira fração, que é 2π sobre 30, e multiplico pelo inverso da segunda. O 30 vai subir, o π vai descer. Aí, o que eu fiz aqui? Ó? Cortei o π com π. Ó. Cortei o π com π, dividi o 3 por 3, ficou 1, e dividi o 30 por 3 também, ficou 10. Sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 10. Opa, encontrei o tempo. Beleza, quanto foi o tempo, professor? Encontrei o tempo de 20 segundos. Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, eu vou na fórmula da aceleração. Só tem um detalhe, a minha velocidade está em 90 km por hora. Passando para metros por segundo, eu divido por 3,6, vou encontrar 25 metros por segundo. Aí agora sim, a variação da velocidade, 25 metros por segundo, dividido por 20 segundos, encontrei a aceleração média que ele pediu, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Gente, tenta rever esses vídeos. Vai dar certo se você fizer assim. Abraços! E aí, rapaziada, mais um vídeo pra gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha o simulado chegando aí. Então, vamos imaginar que seja uma órbita circular. Uma órbita circular. Eu tenho um raio, eu dei o raio aqui, ó, 1,5 vezes 10 a sexta. 1,5 vezes 10 elevado a sexta potência. Seria o raio dessa órbita circular. E para dar uma volta completa em torno dela, leva-se um tempo, um período de 2 horas. Eu andei falando sobre período. Período é o tempo mínimo que leva-se para dar um giro em torno de uma circunferência. Beleza? Aí ele fala assim, no MCU, ou seja, movimento circular uniforme, qual é a velocidade escalar? Velocidade escalar nada mais é que o deslocamento feito pela variação de tempo. Deslocamento é realizado pela variação de tempo. E obrigatoriamente é em metros por segundo. Por quê, professor? Por que em metros por segundo, professor? Por quê, gente? Diz para mim. Sistema Internacional de Medidas diz para nós que a velocidade precisa ser em metros por segundo. Beleza? Ele disse assim, adote o π igual a 3. Show de bola. Primeira coisa, se a velocidade é em metros por segundo, meu tempo vai poder estar em hora?
Jamais. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. 1 hora transformando em segundos. 1 hora, guardem isso, é 3.600 segundos. Por que, professor? Como assim? Caraca, que loucura é essa? 1 hora. Se você pegar 60 minutos vezes 60 segundos, é 1 hora em segundos. 1 hora, então, é 3.600 segundos. Só que ele disse que o período, nesse caso, vai ser de 2 horas. Se 1 hora é 3.600 segundos, quanto vai ser 2 horas? Vai ser x, multiplicando cruzado, encontrei 7.200 segundos. Agora o tempo não está mais em horas, está em segundos. Show de bola? Show de bola. Tempo em segundos. Vamos para cima da questão, vamos que vamos. Encontrei o tempo em segundos. No lugar do ΔS, como é um movimento circular, você coloca 2π vezes o raio. 2π vezes o raio sobre a variação de tempo. Dá 2, o π. Ele falou para que eu e você adote quanto no π? 3. Pode ser 3,14? Pode, mas eu vou fazer com 3. Então vai ficar 2 vezes 3, vezes o raio, que é 1,5, vezes 10 elevado à sexta. Ah, professor, já vem a vírgula de novo. Tu adora vírgula. Eu gosto muito de vírgula. A matemática e a física também. Então vamos lá. 1,5 vezes 2 vai dar 3. 3 vezes 3 vira 9. 9 vezes 10 a sexta. Opa, organizei a parte de cima da fórmula. Agora eu vou organizar a parte de baixo. Eu falei com você que 1 hora é 3.600 segundos. Então, 2 horas vai dobrar o tempo, não vai? Vai dobrar também os segundos. 7.200 segundos. Aí, o que eu fiz? Ó, peguei 9 vezes 10 a sexta. Se é 10 a sexta, quantos zeros vão ter? Se é 10 a sexta, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, ficou 9 com mais 6 zeros. Dividido por 7.200. 9 com mais 6 zeros à direita, dividido por 7.200. Voltamos nós, ó. Cortei 2 zeros na parte do meu numerador e 2 zeros na parte do meu denominador. Sobrou 90.000 dividido por 72. 90.000 dividido por 72 vai dar 1.500 metros por segundo. Beleza, gente? Ó, tenta refazer, não dá bobeira. Vamos que vamos. Vamos para cima. Eu tô aqui, ó, sexta-feira de tarde, poderia estar descansando. E eu tô trabalhando. Eu tô envolvido para a gente vencer junto. Abraços. E aí, rapaziada? Vamos lá, rapaziada do primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos treinar mais um pouquinho, ver uma outra questão. Ele continua, a gente vai continuar falando sobre movimento circular uniforme, né? Ó, um móvel realiza um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Tem ali um círculo. O que acontece? O que acontece? No movimento circular uniforme, ele fala assim: um móvel a realizar um movimento circular uniforme em uma pista circular de raio 10 metros. Ele disse que a pista é circular e tem um raio de 10 metros. Desenhei ali a pista circular que tem um raio de 10 metros. E ele vai percorrer essa pista circular entre os tempos 3 segundos e 5 segundos. A distância é de 100 metros. A distância que ele vai percorrer é de 100 metros. Qual é o período em segundos? Beleza. Ó, você vai pegar
velocidade, existem dois tipos de velocidade. A velocidade linear, não é verdade? A velocidade escalar, três tipos de velocidade: linear, escalar e angular. Você vai pegar, como ele está dizendo que ele percorreu 100 metros, então vai ser essa velocidade. Que velocidade é essa? Escalar. Pega a distância percorrida e divide pelo tempo. Ele fez 100 metros em 2 segundos. Em 2 segundos, que foi 5 menos 3. Ele deu 3 segundos entre o terceiro segundo e o quinto segundo. Então eu vou pegar 100 metros dividido por 2. Por que por 2? Porque está entre os tempos 3 e 5 segundos. 5 segundos menos 3 segundos vai dar 2 segundos. Tá, beleza. Ele quer o período. Se ele quer o período, como é que a gente vai achar o período? 2π vezes o raio sobre o tzinho, que é o período. Então você vai unir a velocidade escalar com a velocidade angular. Beleza? Ó, você vai unir velocidade escalar com a velocidade angular. 100 metros que ele percorreu entre os segundos 3 e 5. 5 menos 3, 100 sobre 2. 2π vezes o raio. 2π vezes o raio. Deixa eu corrigir aqui. Raio. Qual foi o raio? 10 metros. Então, no lugar do R do raio, eu botei 10 metros. E aqui está a nossa incógnita, o período. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado. Beleza? Ó, eu já fui dividindo desse lado aqui, ó. 100 sobre 2 é igual a 50. Para não deixar o 50 sozinho, eu botei 1 embaixo. Igual a 2π vezes 10 sobre o período. 2π vezes 10 vezes 1 vai dar 2π vezes 10. 50 vezes t, 50t. Tudo que está multiplicando, eu jogo para baixo, dividindo. Sempre falo isso em sala de aula. Tudo que multiplica com a incógnita, eu isolo, voltando, dividindo. Então, ficou 2π vezes 10, 20π, sobre 50. Aqui, cortei, ó, 0 no denominador e 0 no numerador. Aí ficou 2π sobre 5. Quanto foi o período? 2π sobre 5 segundos. Beleza? Como ele falou que um móvel realiza um movimento circular uniforme com um raio de 10 metros, ele percorre 100 metros, percorreu 100 metros, entre os segundos 3 e 5, eu subtraí 5 menos 3, aí ficou 100 sobre 2, do outro lado, 2π vezes o raio sobre o período, 2πr, substituiu o raio pelo 10, ficou o quê? Ficou 2 vezes π vezes 10, 2 vezes π vezes 10 vai ficar 20π, igual a 50. Tudo que está multiplicando eu volto dividindo. Chegou nesse ponto aqui, eu cortei, ó, 0 no denominador e no numerador. Sobrou 2π sobre 5 segundos. Qual é o período em segundos? 2π sobre 5 segundos. Tenta refazer essas questões. É de vital importância, beleza? E aí, rapaziada do bem? Primeirão, hein? Primeiro A, primeiro B, primeiro A, primeiro B, primeiro B, primeiro A. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Movimento circular uniforme. Beleza? É o que a gente está vendo para o nosso simuladão. Movimento circular uniforme. Qual é essa fórmula, gente? Hein? Velocidade angular. Velocidade angular é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Não é isso? Só que aqui ele deu uma rotação de 90 graus. Gente, lembra de uma tabelinha? 360 graus está para 2π,
180 graus está para π e 90 graus está, eu ouvi, hein? Π sobre 2, beleza? Então, no lugar da variação de espaço angular, eu vou colocar o ângulo. Só que eu não posso colocar 90. Eu tenho que lembrar dessa tabelinha. Beleza? Tem que lembrar dessa tabelinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Velocidade angular. Π sobre 2, que representa 90 graus. Sobre o tempo, 0,30 segundos. Ó, 0,30 em forma de fração pode ser representado também 0,3, é a mesma coisa. 3 sobre 10, beleza? 3 sobre 10. Por isso que eu estou colocando aqui, ao invés de 0,3 ou 0,30, eu estou colocando 3 sobre 10. Aqui que eu faço? Repetir o numerador, que é π sobre 2. Voltei multiplicando pelo inverso da segunda. O 10 subiu, o 3 desceu. Multipliquei lado a lado, né? 10π, 3 vezes 2. Aí eu fiz o quê? Para ficar fácil, professor. Ó, cortei o 10 por 2. Dividi o 10 por 2, vai ficar 5 sobre 1. Aí ficou 5π sobre 3. Quem é esse 5π sobre 3? Nada mais do que a velocidade angular. Resultado da velocidade angular, 5π sobre 3 rádios barra segundos. Beleza? Velocidade angular é a variação de espaço angular sobre a variação de tempo. Beleza? Show de bola? Vamos que vamos? Fui que fui? Vamos? Rapaziada, vamos para mais uma videoaula. Olha, física aí, gente. Vamos lá, frequência. Frequência é 1 sobre t, 1 sobre a quantidade de período. O que é o t? É o período, é o tempo que leva para dar uma volta completa num círculo. E o período é 1 sobre a frequência. Beleza? Digamos que você está com alguma situação no seu simulado em que a frequência está em Hertz e você precisa passar para a rotação por minuto. Como que você faz? Você pega o valor que você tiver em Hertz, multiplica por 60, aí você está passando para RPM, rotação por minuto. Você tem uma frequência, digamos, deu 20 voltas, 20 Hz. 20 Hz vezes 20 Hz vezes 60. Encontrei o valor em rotação por minuto. A frequência pode ser em Hz, pode ser em rotação por minuto. Beleza? Show de bola? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Galerinha querida, vamos para mais um vídeo? Vamos? Vamos lá. Digamos que eu tenho uma rotatória, uma roda de uma bicicleta, ou que tem um raio de 1,40 metros. Eu dei o raio aqui, ó. Raio de 1,40 metros. Eu estou dando a velocidade angular, porque o W é a velocidade angular toda vez que tiver em rádios barra segundos, é a velocidade angular. E ele quer velocidade em metros por segundo, então ele não quer velocidade angular. Ele já te deu a velocidade angular. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Se ele te dá o raio da circunferência ou do objeto, que dá uma ideia de um círculo, e te dá a velocidade angular, você tem como achar a velocidade. Ele não quer velocidade angular, ele quer velocidade linear. O que eu faço aqui? Eu pego a velocidade angular, que foi 20 rádios por segundo. Não preciso botar 20,0, boto 20. Opa, 1,40, mesma coisa que 1,4? Sim, sim, queridos. 1,4
eu posso dizer que tem uma casa decimal à direita do número. Então eu boto 14 sobre 10. Para facilitar, vou cortar, ó, o zero. Ó, cortei o zero do 2, o zero do 10. Sobrou 2 vezes 14, 28 metros por segundo. Encontrei a velocidade em metros por segundo. Quando eu tenho um objeto que dá uma ideia de um círculo, onde eu dei o raio em metros e a velocidade angular em rádios por segundo, 20 rádios por segundo, 20 rádios por segundo. Peguei a velocidade angular, multipliquei pelo raio, transformei em fração para ter zero para cortar em cima e embaixo. Cortei zero, sobrou 2 vezes 14, 2 vezes 14, que vai dar 28 metros por segundo. Tudo bem, queridinhos? Tranquilo e calmo? Vamos lá? Vamos que vamos? E aí, rapaziada do primeiro ano A, primeiro ano B, vamos mandar bem no simulado? Vamos lá, vou gravar mais um videozinho para você, nesse domingão, onde o Serjão tá gravando os videozão. Videozinho, né? Videozão você não vai querer ver, videozinhos, tá bom? Vamos lá, minha galera querida. Olha o que a gente vai falar aqui. Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui. A gente vai falar hoje, nesse vídeo, sobre aceleração centrípeta. O que seria a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta nada mais é uma aceleração que acontece no movimento circular uniforme. Ou seja, você, ao passear de carro, talvez com seu pai, com sua mãe, algum familiar seu, ou dando uma volta aí de Uber, sem querer fazer propaganda para ninguém, você passa numa rotatória. Digamos que aqui fosse uma praça circular e tivesse uma rua no entorno dessa pracinha. Então você vai contornar essa rotatória, e se ela é uma pracinha circular, faz parte do movimento circular uniforme. Olha, formando um ângulo de 90 graus, formando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, aqui, ó, você tem para cima a velocidade tangencial. O que seria velocidade tangencial, gente? Está tangenciando a borda desse círculo, ou seja, bem juntinho à curva da rotatória. E formando um ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial, eu tenho um raio, porque o movimento circular uniforme está dentro de um círculo, não é isso? Eu tenho um raio, e sobre esse raio passa a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela vai para o centro da circunferência, sempre. A aceleração centrípeta, ela vai sempre para o centro de uma circunferência, beleza? A aceleração centrípeta sempre vai para o centro de uma circunferência, seguindo essa setinha verde para o centro. O que a gente pode falar mais? No bizu do Serginho, no bizu do Serjão, a aceleração centrípeta aponta para aponta sempre para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta, ela não é tangencial, ela não vai tangenciar a curva da circunferência. Ela vai para o centro da trajetória, ela vai para o centro, para a origem da circunferência, beleza? Tudo bem? Outra coisa muito importante, ainda falando sobre aceleração centrípeta. Quanto menor for a distância, quanto mais próxima do centro de rotação estiver a aceleração centrípeta, quanto mais próxima do centro de rotação
haverá ali uma aceleração centrípeta. Voltando aqui, galera. Quanto mais próxima do centro de rotação, quem é o centro de rotação aqui, ó? Seria a nossa origem da nossa extremidade, ó. Centro de rotação. Quanto mais próxima do centro de rotação, menor será a aceleração centrípeta. E quanto mais longe estiver do centro de rotação, maior será a aceleração centrípeta. Quanto mais perto do centro de rotação, menor será a aceleração centrípeta. Voltando a falar sobre a aceleração centrípeta, como ela acontece? Você está caminhando numa rotatória, você está dando uma volta no carro do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu familiar, do Uber, e você vai contornar uma pracinha circular. Chama-se de rotatória. Esse é um exemplo. Pode ser um pneu de bicicleta, um pneu de carro, não tem nenhum problema. Temos duas situações. A setinha que vai tangenciar, que vai ficar encostadinha na circunferência, seria velocidade tangencial. E a setinha verde, que está indo para o centro da circunferência, é chamada de aceleração centrípeta. Sempre. É como se fosse assim, ó, você vai fazer uma curva, é como se o teu veículo fosse puxado para o centro da circunferência. Quando você faz uma curva, numa via circular, é como se o seu veículo fosse atraído para o centro da circunferência. Isso chama-se a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro da trajetória, ou seja, é como se o veículo, digamos que aqui eu tivesse um veículo aqui, ele está caminhando pela rotatória. O que vai acontecer? Quando eu estiver fazendo a curva, esse veículo ele é atraído para o centro da circunferência. Por quê? Porque existe ali uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, ela atrai o objeto que esteja fazendo a curva, o corpo, o móvel que esteja fazendo a curva, para o centro dessa circunferência. A aceleração centrípeta, ela sempre é menor quanto mais próxima ela estiver do centro da circunferência. Guardem essas informações. Belezinha? Tudo de bom? Daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha do primeirão, vamos que vamos! Mais uma questão para nós aqui. Deixa eu só fazer um círculozinho aqui para a gente poder conversar. Rapidinho aqui, ó. Tio Serjão vai rapidinho aqui, ó. Beleza? A gente está falando sobre o que mesmo, hein? Eu ouvi, hein? Movimento circular uniforme, chamado MCU, não é isso? MCU. Movimento circular uniforme. Belezinha? Belezinha. Então, digamos que a gente está dando aqui uma volta por uma pista circular, ou uma rotatória, ou o pneu de uma bicicleta está girando, de uma moto, de um carro, várias situações. Com essa velocidade aqui, ó. O que está escrito aqui, queridinhos? Velocidade de 2π sobre 3 rádio por minuto. Professor, agora virou rádio por minuto, não é mais rádio por segundos. Pode acontecer, mas não muda muita coisa na nossa cabecinha, não. Tenta entender, não compreendeu, volta o vídeo, volta de novo, me procura amanhã, tá bom? Amanhã estaremos na escola, graças a Deus. Então vamos lá. Ó, velocidade angular. Quanto é essa velocidade angular? 2π rádio
2π sobre 3 radianos por minuto. Beleza. Ele quer saber a quantidade de voltas. Quantidade de voltas dadas. Quantidade de voltas dadas. Aí eu falo assim, primeiro passo, é encontrar o deslocamento percorrido. Se ele está falando por minuto, quer dizer que 2π sobre 3, 2π sobre 3 seria o nosso deslocamento. Se tivesse 2π sobre 3 radianos por minuto, seria a nossa velocidade. Aqui é o nosso deslocamento. E aqui, variação do tempo. O que ele está falando por minuto quer dizer que ele faz um deslocamento, ele anda no entorno de uma circunferência. Esse deslocamento aqui, 2π sobre 3. A cada 1 minuto, ele se desloca 2π sobre 3 rádios. Beleza? Delta. Aqui é o delta θ. Seria qual é o deslocamento após 60 minutos. Após 60 minutos. 2π sobre 3, ele percorre em 1 minuto. E em 60 minutos, deslocamento percorrido em 1 hora. Vamos transformar esse 1 hora em 60 minutos. 2π sobre 3 rádio a cada 1 minuto. Ele faz um deslocamento de 2π sobre 3 rádio a cada 1 minuto. E em 1 hora, transforma essa 1 hora em 60 minutos. 1 hora, qual vai ser o deslocamento? A gente precisa descobrir o deslocamento feito após 1 hora. Então, ó, 2π sobre 3 é igual a 1 minuto. E 60 minutos é igual a qual deslocamento? Quanto que ele vai se deslocar após 1 hora? Mas nós transformamos 1 hora em minutos, beleza? Tudo bem? Aí eu fui, ó, multipliquei cruzado, aquela regrinha de 3 basicona. 1 minuto vezes delta θ, que seria o deslocamento, 1 delta θ. 2π sobre 3 vezes 60. O que eu fiz aqui, gente? Ó, eu cortei o 3 com 60, dividi o 60 por 3 e o 3 por 3. O que sobrou, gente? O que sobrou aqui, ó? 2π vezes 20, que 60 dividido por 3 dá 20. 3 dividido por 3 dá 1. Opa, 40π. Quem é esse 40π? É o quanto um corpo, um móvel, vai se deslocar em 60 minutos. Em 60 minutos no entorno de uma circunferência, que pode ser uma roda, um pneu de bicicleta, o pneu de uma moto, o pneu de um carro, uma rotatória, como eu já citei vários exemplos, uma pista circular. Beleza? Tudo bem? Aí agora, como é que eu vou achar a quantidade de voltas? Ele quer saber a quantidade de voltas dadas. Eu já andei falando que uma volta completa no entorno de uma circunferência vai ser sempre 360 graus. Só que nós vamos trabalhar em radianos. E 360 graus é igual a 2π. 180 graus é igual a π. E 90 graus é igual a π sobre 2. Nós já colocamos isso. Você precisa levar isso para a prova. Então vamos lá, ó. Uma volta vale 2π radianos. Ou seja, uma volta completa no entorno de uma circunferência vale 2π radianos. E 40π? Quem é 40π? O total de voltas após 60 minutos, após 1 hora.
Você vai tomar como referência 1 hora e vai transformar essa 1 hora em minutos. Uma volta está para 2π radianos, é uma volta completa. Quantas voltas? É o x, ó. Quantas voltas eu consigo dar após 1 hora? 40π. Como é que eu cheguei a esse resultado? Saindo pela regrinha de 3. 1 minuto vezes delta θ, variação de deslocamento, igual 2π sobre 3 vezes 60. Multipliquei 2π vezes 60 e dividi todo mundo por 3. Encontrei 40π, radianos. Radianos. Vem com a caneta e escreve aqui. Radianos. Beleza? Isso aqui é o deslocamento. Aí eu venho, uma volta igual a 2π radianos, por quê? Nós já conversamos sobre isso. 360 graus é uma volta completa, e eu falei para você, quando você estiver trabalhando com 360 graus com uma volta completa, você transforma isso em 2π radianos. Se for 180 graus, π. Se for 90 graus, π sobre 2. Uma volta completa, 2π radianos, x está para 40π, multipliquei cruzado e encontrei a quantidade de voltas. Gente, cuidado, volta o vídeo, tenta refazer. Dúvidas? Me procure amanhã na escola. Por favor, não deixe de estudar, não deixe de ver o vídeo. Mas não é só ver o vídeo como um filme. Depois você copia, pausa o vídeo, copia a questão e tenta fazer. Aí você vai fixar. Até daqui a pouco. E aí, galerinha do bem, do primeirão. Primeiro A, primeiro B, primeiro A. Vamos lá, mais uma questão para nós. Você está vendo aqui um desenho feinho que eu fiz aqui? O que é isso aqui? Uma lâmpada. Uma lâmpada, ela vai emitir fachos de luz. Essas setinhas é como se fosse fachos de luz ou feixes de luz saindo dela, saindo da lâmpada. Uma lâmpada que faz o movimento circular uniforme, dá uma ideia de um círculo, não dá? Show! Dando uma volta completa em 20 segundos. Tá? Dando uma volta completa nessa lâmpada em 20 segundos. E ela é vista por alguém que está distante dela 100 km. Essa lâmpada é vista por alguém que está distante dela 100 km. É quase não imaginável, né? 100 km de distância você vai enxergar alguma coisa? Mas vamos imaginar que sim. Tá? Alguém está distante da lâmpada 100 km. Beleza? A velocidade aproximada de um ponto qualquer, ó, a velocidade de um ponto qualquer a essa distância de 100 km, com a mesma frequência do farol. Então, a frequência é a mesma, eu não tenho que me preocupar com a frequência. Eu tenho duas velocidades. Tem a velocidade angular do farol e um ponto qualquer. Vamos dizer que eu esteja aqui, ó, nesse ponto, distante da lâmpada, 100 km. Eu tenho um ponto. Se eu tenho um ponto, nesse ponto eu também tenho movimento circular uniforme. Então, eu tenho duas velocidades. Velocidade angular do ponto, que eu estou distante da lâmpada, e velocidade angular do farol, que é uma lâmpada, que dá uma ideia de um círculo. Então, para eu descobrir a velocidade, ele quer saber a velocidade aproximada de um ponto até a lâmpada. Eu vou pegar a velocidade angular do ponto e vou igualar a velocidade angular do farol. Beleza? Velocidade do ponto, não tenho. Só que a velocidade não vai ser angular, vai ser em quilômetros por segundos. Em quilômetros por segundos. Porque ele quer saber a velocidade aproximada desse ponto a essa distância de 100 km.
Então a velocidade vai ser em quilômetros por segundo. Velocidade, ponto, velocidade do ponto. Eu não sei, é o que ele quer saber. Ele mandou adotar π igual a 3. Então vamos lá, velocidade do ponto sobre o raio do ponto. Beleza? Raio do ponto. Quanto é o raio do ponto? O raio do ponto é a distância do ponto até a lâmpada. 100 quilômetros. Beleza? 100 quilômetros. Para dar uma volta completa, é 2π, lembra disso? Uma volta completa, 2π. Então, desse lado vai ficar 2π sobre o período de tempo que leva para dar uma volta completa. Quanto foi o período de tempo? 20 segundos. Então, desse lado, velocidade do ponto, que vai ser encontrada em quilômetros por segundo, sobre o raio. Que raio? O raio é como se fosse, ó, a distância do ponto até a lâmpada. A distância do ponto até a lâmpada. Velocidade do ponto sobre o raio do ponto. Velocidade do ponto eu não tenho. Mas o raio do ponto eu tenho, que é a distância do ponto até a lâmpada. 100 quilômetros. Desse ladinho, eu vou trabalhar com a velocidade angular. Eu vou igualar a velocidade angular do ponto com a velocidade angular do farol. Para dar uma volta completa, qual é a distância circular que eu vou andar? 2π, 360 graus. Uma volta completa, 360 graus. Eu falei que 2π é igual a 360 graus. Π é igual a 180 graus. E π sobre 2 é 90 graus. Não posso trabalhar com graus, eu tenho que trabalhar com π. 2π sobre o período do farol, ou seja, o tempo que leva para dar uma volta no entorno da lâmpada. 20 segundos. E agora, galerinha do bem, ó, basta eu igualar velocidade do ponto sobre a distância, o raio do ponto, 100 km, que é igual 2π, que seria o deslocamento dado em uma volta completa pela lâmpada, sobre o tempo gasto, 20 segundos. Velocidade do ponto vezes 20, velocidade do ponto. 20 VP, 20 velocidade do ponto. Igual a 100 vezes 2π, igual a 100 vezes 2π. Deixa eu descer mais um pouquinho só aqui. Tudo que está multiplicando com a velocidade do ponto, eu vou para baixo dividindo. 100π, 100 vezes 2π, 100 vezes 2π igual a 20. Cortei zeros, cortei o 2 com 2, sobrou 10π. 10π, quanto ele mandou adotar no π? 3. Pode ser 3,14? Pode, depende do problema. Depende das informações do problema, tá legal? Então vamos lá. 10π é igual a 10 vezes 3. Qual foi a velocidade do ponto? 30 km por segundos. Beleza, galera? Tenta refazer a questão. Aqui eu tenho um ponto e uma lâmpada. Tem uma distância entre um ponto e a lâmpada. Um ponto é movimento circular e a lâmpada também. Então, eu vou igualar a velocidade angular do ponto com a velocidade angular do farol, emitida pela lâmpada. Velocidade do ponto é o que ele quer saber. A distância ele deu em quilômetros e ele deu o tempo em segundos. Então, o meu resultado vai ser quilômetros por segundo. Velocidade do ponto eu não tenho. O raio, quem é o raio? É a distância do ponto até a lâmpada. 100 quilômetros. Qual foi o deslocamento para dar uma volta completa na lâmpada? 2π. Quanto tempo? 20 segundos. Multipliquei cruzado. 20π igual a 100 vezes 2π. 20, velocidade do ponto igual a 100 vezes 2π. Tudo que está multiplicando com a velocidade do ponto, eu volto dividindo. Cortei zeros, cortei 2, sobrou 10 vezes π. 10 vezes π, ele mandou adotar o π igual a 3. 10 vezes 3, 30 km por segundo. Gente, não deixem de treinar pelo vídeo. Quer mandar bem?
quer ir bem no simulado, quer tirar onda em casa, quer ficar feliz, quer ficar bem na fita com o papai, com a mamãe, quer aumentar o tamanho da mesada, aumentar o tamanho da mesada. Eu ainda amo zoar, né? Por favor, não abra mão dos vídeos. Trave os vídeos, volte, pausa ele, tenta fazer a questão depois que você assistir os vídeos. Deus te abençoe nesse simulado, agora deixando a brincadeira de lado. Deus é com você. Só Ele pode realizar teus sonhos. Por mais jovem que você seja, a tua força vem do Senhor, igual a mim. A minha força vem do Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Um abraço.